Nós precisamos andar diante de Deus com uma boa consciência. Nós precisamos estar diante de Deus sem qualquer sentimento em nossos corações que porventura venha nos constranger ou nos envergonhar diante dele. Nós temos que nos despir de toda malícia, nos despir de toda maldade, não aceitar coisa alguma do inimigo nas nossas vidas, pessoal. Às vezes o diabo tenta com um pensamento, o diabo tenta com um sentimento, o mal ele tenta entrar em você, mas você resiste. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não permita que coisas do mal ocupem a sua mente. Não permita que coisas do mal estejam sempre na sua fala, nas suas palavras. Não dê vazão, não dê lugar para o inimigo. Por quê, pastor? Olha o que diz a Bíblia, lá em 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, o versículo é o de número 21 e 22, tá? Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Preste atenção nisso. Amados, se o vosso coração não nos condena, e às vezes condena, como nós iremos ver um pouco mais à frente nessa mensagem. Mas se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Versículo seguinte: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Qualquer coisa, irmão, qualquer coisa que você esteja precisando, nesse exato momento, ou em um momento futuro, você vai chegar diante de Deus com toda a sua confiança, sem qualquer pensamento reprovado pelo Senhor, sem qualquer sentimento condenado por Deus, e você vai chegar ali sem qualquer constrangimento e pedir a sua bênção. Qualquer coisa, ele fala, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Nós temos um caso na Bíblia, eu não sei se você já leu, mas já deve ter ouvido falar, dos irmãos de José. Desde o dia em que os irmãos de José tramaram e fizeram uma maldade contra José, deste dia em diante, eles não tiveram mais paz. Porque num primeiro momento, a sensação que eles tiveram foi de alívio. Nos livramos dele. Mas num segundo momento, eles tiveram que explicar o sumiço de José para Jacó. E aí inventaram a história. Contaram a mentira para Jacó. Simularam a situação na qual fez com que Jacó acreditasse que José havia sido morto por uma fera. E por 13 anos, Jacó sofreu, vítima dessa mentira. E eles não tinham paz, vendo o pai sofrer e chorar, acreditando que o filho dele, José, estava morto,
quando na verdade José estava vivo. E não dá para você conviver com a mentira, irmão. Alguém já disse: mentira tem perna curta, só dura enquanto a verdade não chega. E a verdade sempre chega. O fato é que, desde o dia em que eles praticaram aquela maldade com José e mentiram para o pai, fazendo o pai acreditar que José havia sido morto, despedaçado por uma fera, e vendo o pai sofrer por longos 13 anos, eles não tinham paz. A consciência deles os acusava de dia e de noite. E nós vamos ver isso quando, por providência de Deus, eles tiveram um encontro com José. Foram levados ao Egito e ali eles encontraram o irmão dele, José. E tem alguns episódios que a gente precisa prestar atenção, para você ver que o pecado vai incomodar a pessoa. O pecado acaba achando a pessoa. Você vai ver isso aqui lá quando eles foram acusados de serem espias na terra do Egito. Eles foram ao Egito para comprar comida, comprar mantimento, comprar trigo no Egito, e José os reconheceu. E quando José os reconheceu, ele reconheceu, mas não se deu ainda a conhecer a eles. E qual foi a reação deles? Gênesis capítulo 42, o versículo 21, quando eles foram acusados de serem espias na terra do Egito, de atentarem contra a terra do Egito e contra a vida do rei. E um deles, o Simeão, ficou preso. Ficou preso até que eles voltassem segunda vez ao Egito, trazendo o irmão mais novo, Benjamim. Só que, diante dessa acusação de serem espias na terra, olhe qual foi a reação deles, no versículo 21. Então, disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, e nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vos dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Percebe? Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Percebam que desde o dia em que os irmãos de José fizeram aquela maldade com José e inventaram a história e mentiram para o seu pai Jacó, simulando uma situação que levou o pai a acreditar que José tinha sido morto por uma fera, desse dia em diante, eles não tiveram mais paz. Qualquer coisa que acontecia de mal com eles, logo vinha a lembrança daquele pecado, logo vinha a lembrança daquele crime que fora praticado por eles. Isso quer dizer que a consciência os acusava de dia e de noite, pessoal. Aconteceu deles serem acusados de serem espias. Na mesma hora, todo aquele passado de 13 anos atrás veio a baila. Reviveram, rememoraram tudo, lembraram tudo. Olha, estamos passando por isso porque demos lugar, demos ocasião, fizemos isso.
e agora a mão de Deus está pesando contra nós. Olha o que está acontecendo, estamos sendo acusados de sermos espias e qualquer hora pode ser morto. Nós sabemos que José não tinha a intenção de matar os seus irmãos. Nós sabemos que José estava experimentando, colocando os seus irmãos à prova. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a consciência deles, que estava agitada. Eles não tinham paz desde o dia que eles fizeram aquilo que eles fizeram. Você vai sempre ver isso na Bíblia. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas que é atormentada pelo seu passado. Tem muita gente que, quando acontece alguma coisa de ruim com ela, logo vem à baila aquela situação pecaminosa, aquela situação às vezes errada, aquela vida errada que ela está vivendo. E nós não podemos permitir que isso esteja em nós, pessoal. Deixar entrar em nós um sentimento de culpa, um sentimento de indignidade, deixar entrar em nós um espírito de acusação, que nos acusa de dia e de noite. Só que precisamos estar com a nossa consciência tranquila diante de quem? De Deus. Você precisa estar com a sua consciência tranquila diante de Deus. Em seu coração, nada, nenhuma condenação deve gritar dentro de você. Porque se você não estiver bem, se o que você fez no passado, e ainda te atormenta, é porque você verdadeiramente ainda não se arrependeu desse pecado. Porque se você se arrependeu, alcançou de Deus o perdão, você vai viver uma vida sem medo, sem culpa de nada. Preste atenção nesse detalhe. Toda vez que eles eram confrontados com alguma coisa, toda vez que alguma coisa dava errado na vida deles, logo vinha a lembrança, daquele pecado cometido há 13 anos atrás, daquela maldade que eles haviam feito com José. Disse, olha, está acontecendo isso por quê? Porque nós somos culpados. Está acontecendo isso por quê? Porque nós carregamos em nossas mãos o sangue do nosso irmão, quando ele nos implorou pela vida, quando ele suplicou pedindo misericórdia, nós não tivemos misericórdia dele. Fica essa mensagem para você, irmão. Não permita que erros do passado atormente a sua vida. Erros dos quais você já se arrependeu. Porque se você errar é uma coisa, insistir e continuar no erro é outra. Ninguém é perfeito, mas você não pode continuar fazendo a coisa errada. Você tem que se lavar completamente e não aceitar qualquer coisa do diabo atormentando a sua vida, perturbando a sua cabeça, angustiando a sua alma, angustiando o seu coração. Esquece, o que passou, passou. Quer ver uma outra situação que fez eles lembrarem? Na casa de José, na segunda viagem que eles fizeram lá, na casa de José, está em Gênesis 43:16. Na casa de José, logo quando eles vieram segunda vez no Egito, olha o que diz aí, ó. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões a casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. Estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez conforme José dissera, e o varão levou aqueles varões, irmãos de José, à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos torne por servo e a nossos jumentos. Por isso
chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes e compramos mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. Preste atenção uma coisa, pessoal. Então, quando eles voltaram a segunda vez ao Egito para comprar mantimento, e José os viu, e Benjamim estava com eles, o que José pensou? Olha, esses varões vão almoçar comigo hoje, meio-dia, eles vão comer na minha casa. Era uma coisa boa. Mas quando a pessoa faz uma coisa errada, quando a pessoa ela vive no erro, essa pessoa ela anda desconfiada. Essa pessoa ela anda assustada. Era uma coisa boa, mas eles temeram. E temeram por quê? Porque tinham medo de serem acusados de terem furtado aquele dinheiro. É o que eu estou tentando mostrar para você o tempo todo. A sua consciência precisa estar limpa, tranquila diante de Deus. Nada em seu coração deve deixar você inseguro com relação à sua fé, com relação ao seu Deus. Qualquer coisa que tiver que vai atrapalhar esse relacionamento com Deus, tira isso fora, irmão. Porque tudo o que acontecia, logo vinha a lembrança daquele pecado. E isso foi esses 13 anos todos. Quer dizer, eles não tiveram mais paz. E quanta gente não tem paz? Deus não quer que você viva no erro. Deus, ele trabalha com os sinceros, com aquelas pessoas verdadeiras. Você não tem que viver uma vida no erro. Procura viver uma vida certa, procura viver uma vida correta, uma vida que agrada a Deus. Porque senão qualquer coisa que acontecer a você, logo o diabo vai reportar a você aquele passado pecaminoso. Isso aconteceu por conta disso, isso aconteceu por conta daquilo. Não pode, irmão. Você tem que ficar uma vida tranquila e sossegada. Quer ver uma outra situação? Benjamim foi acusado de furtar o copo de José. Isso está em Gênesis 44:16. Qual foi a reação de Judá? Então disse Judá: que diremos, meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Está lá. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas preste atenção nessa parte, ó. Achou Deus a iniquidade de teus servos. O que isso mostra para mim? O que isso mostra para você? O que Deus está revelando a nós nesta noite? Que a pessoa que erra e vive na prática do erro, ela vai estar sempre sendo atormentada, cobrada, julgada pela sua própria consciência. Ela não vai ter paz. Como eles não tiveram paz, essa pessoa também não vai ter paz. Não tem como você conviver com uma mentira. Não tem como você construir monumentos a um pecado. A gente tem que aprender a deixar o passado no passado. Toda coisa ruim que acontecia com eles, logo já vinha aquele pensamento: nós fomos culpados, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, isso está acontecendo por causa disso, por causa da iniquidade. E isso perturbou eles a vida toda, pessoal. Não tem aquela pessoa que ela é assustada? Fulano, eu te vi em tal lugar. Onde? Que horas? Eu estava fazendo o quê? Você chega, fulano, eu te vi conversando com uma mulher. Se é um devedor, então, viu, mas
Aonde foi isso? Não é assim? Mas se é uma pessoa tranquila, eu estava assim, estava atendendo a uma irmã da igreja, pedi um conselho, pedi uma oração, estava dando uma palavra para ela, não tem nada de, mas quem não deve, não teme. O problema aqui que eu vejo é o seguinte, irmãos, eles fizeram a maldade com o irmão, não se arrependeram da maldade que fizeram, e tiveram que conviver com isso, martirizando a vida deles, atormentando a consciência deles, por muitos anos. Toda coisa ruim que acontecia, logo vinha à baile aquele pecado. E nós precisamos aprender o seguinte: errar, todo mundo erra, mas continuar no erro, insistir no erro, gente, é tolice. Deus quer que você seja sincero, Deus quer que você seja verdadeiro, que você chegue a Ele de todo o seu coração, em verdadeiro arrependimento, em fé, se desvencilhe do pecado, deixa esse pecado para trás e segue a sua vida com Deus em santidade. É isso que Ele quer. Agora, às vezes a pessoa deixa o diabo enganar ela. Deixa o diabo enganar ela. Eu poderia contar vários casos de pessoas que fizeram a coisa errada, conviveram com esse martírio, essa cobrança dentro delas a vida toda, às vezes até pediram perdão para a pessoa que a ofenderam, e pediram perdão para Deus, pediram perdão para a pessoa a quem a ofenderam, mas não conseguem perdoarem a si mesmos. Então nós precisamos aprender isso. Uma outra situação está em Gênesis, Gênesis capítulo, José se dá a conhecer aos seus irmãos, Gênesis 45, do 4 ao 8, por favor. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Pode seguir. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Pode seguir. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pode seguir. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardai-vos em vida por um grande livramento. 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Quando José se deu a conhecer, eles ficaram cheios de medos. Agora o José vai acabar conosco. Percebe que aquele pecado, aquela maldade de 13 anos atrás não cessava de atormentar a vida deles. Percebe o quanto eles sofreram desde o dia que eles decidiram fazer aquela maldade com José? Desde o dia que eles decidiram contar uma mentira para Jacó? Perderam completamente a paz, a alegria, irmãos. Porque não tem como você viver em paz, ter alegria, ser uma pessoa feliz, uma pessoa plena em sua alma, se você está vivendo de forma consciente e deliberada na prática do pecado. Se você sabe que aquilo que você está fazendo não está agradando a Deus, como é que você vai ter paz? Até aquilo que era para ser bom, meu irmão, depois de praticado, você sente raiva, sente nojo, sente vergonha, porque não dá para você conviver, não dá para você conviver com o pecado. Sede santos, porque eu sou santo.
como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas o que eu quero mostrar com essa mensagem, e venho falando isso reiteradas vezes, é que tem muita gente dentro das igrejas atormentadas pelo um erro do passado, atormentada por coisas erradas que a pessoa está fazendo e não tem paz, porque para o ímpio não tem paz, diz o meu Deus. Então não tem paz, a pessoa precisa fazer. O José está dizendo: olha, vocês precisam parar de se sentirem culpados. O que vocês fizeram, esqueça. Eu já esqueci, eu quero que vocês esqueçam agora. Vocês precisam se perdoar. Era isso que o José está falando para eles. Vocês erraram, mas não fiquem com medo. Eu não sou rancoroso, não sou vingativo, não vou retalhar, não vou revidar, não vou pagar o mal com o mal. Esqueçam. Porque quando ele se revelou, eles se assustaram, irmãos. Se agora ele vai acabar conosco. Não, não foi vocês. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês. E aí nós sabemos toda a trajetória. Jacó foi parar no Egito, etc. e tal. E depois da morte de Jacó, olha que coisa terrível aconteceu. Vamos lá. Depois da morte de Jacó, nos 50. Depois tornou José para o Egito, isso depois de ter sepultado a Jacó, tá, gente? E Jacó viveu 17 anos no Egito. E olha por quanto tempo esses homens foram atormentados, né? Atormentados pelo seu pecado. E Jacó morreu no Egito e foi enterrado na terra de Canaã. Ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Pode seguir. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe... Ô irmão, quando a pessoa vive de forma consciente e deliberada na prática do pecado, quando a pessoa que é de Deus faz uma coisa errada, ela não consegue ter paz. Você quer ter paz? Pastor, eu quero ter paz. Faz a coisa certa, irmão. Faz a coisa certa. Deixa o Espírito Santo de Deus te dirigir, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar pelo caminho e faz a coisa certa. Você vai deitar na sua cama, reclinar a cabeça sobre o seu travesseiro e dormir um sono tranquilo, um sono suave. Você vai ter paz. Desde o dia que eles fizeram aquela maldade, desde o dia que eles mentiram para o pai e tentaram conviver com isso, não deu mais. Não dá. Qual é a mensagem para nós? Nós precisamos acertar as nossas vidas com Deus. Precisamos nos derramar diante de Deus com verdade, abrir o nosso coração, porque eles foram atormentados. Olha o versículo seguinte, eu vou até o 21. O versículo seguinte: portanto, enviaram a José, mandaram um mensageiro a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Pode seguir. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Pode seguir. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Pode seguir. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Pode seguir. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos, assim
os consolou e falou segundo o coração deles. Olha que coisa linda, pessoal, que atitude nobre, atitude linda, a atitude de José. Perceba, quando os irmãos pediram a ele o perdão, José não negou o perdão. José não era um homem rancoroso, não era um homem vingativo. José estava em paz. Quem estava sendo atormentado pelo erro do passado, quem estava sendo atormentado pela maldade que fizeram a José, quem estava sofrendo com tudo isso, com toda essa situação e cheios de medo por conta disso, eram os irmãos de José. Faz a coisa certa, irmão. Se você fizer a coisa certa, Deus vai te abençoar. Não se venda para fazer o mal, não se corrompa. Amém? Provérbios capítulo 13, 28, e aqui eu vou encerrar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Ô, irmão, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem um dia nós iremos prestar contas. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha ser revelado. Tudo vai ficar claro como o sol do meio-dia. Deus, ele conhece todas as coisas a nosso respeito. O segredo é você abrir o seu coração e acertar a sua vida com quem? Com Deus. Abre o coração e acerta tudo, irmão. Não deixa aquele erro do passado, aquele estilo de vida que você tinha antes de conhecer o Senhor Jesus, coisas que você fez, das quais você já se arrependeu, já pediu perdão para Deus, não deixa que estas coisas do passado atormentem a sua vida hoje. Tire a sua paz, tire a sua alegria, faça você se sentir inseguro diante de Deus, deixa isso para lá. Se você acertou com Deus, acertou com quem tinha que acertar, agora você precisa acertar com você mesmo, fazer as pazes com você mesmo, se perdoar, né? Se você pediu perdão para Deus, pediu perdão para a pessoa a quem você prejudicou, a quem você ofendeu, a pessoa te perdoou, agora você também precisa se perdoar e não deixar mais que o diabo venha lhe acusar de qualquer erro, de qualquer pecado que você tenha cometido. Quem é que está entendendo a palavra? Que levante a mão. Glória a Deus. Vamos lá para o Salmo 32, aí eu vou terminar. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é o quê? Perdoada. Feliz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é o quê? Coberto. Pode passar. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o quê? Maldade, e em cujo espírito não há engano. Pode seguir. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Preste atenção nisso. Tá? O que nós acabamos de ler lá em Provérbios? O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Você tem que chegar diante de Deus e abrir o seu coração e falar toda a verdade, irmão. Toda a verdade. A Bíblia diz que o filho pródigo, quando ele regressou à casa do pai, ele estava lá na pior e disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e também contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus trabalhadores. E o pai não estava nem aí para aquele discurso elaborado pelo filho, o abraçou, o amou, se alegrou, o acolheu de volta em sua casa, deu uma festa, deu um banquete. É isso que Deus quer.
Você não pode deixar que um erro do passado fique martirizando a sua vida, perturbando a sua vida. Se desprenda disso. Já pediu perdão para Deus? Pastor, pedi. Amém. Já procurou a pessoa a quem você prejudicou, ofendeu, acertou com ela? Acertei. Olhou nos olhos, falou toda a verdade? Falei. Amém. Agora, se perdoe, e se levante, e siga em frente. E não deixa que o diabo venha trazer a balha, venha trazer novamente esse erro à tona. O que você acertou, acertou, acabou, irmão. Perdão Perdão, está perdoado. Acabou. E o demônio não pode mais te acusar. E se ele vier, eu sou lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. E assumir o seu lugar de filho de Deus. Crê na misericórdia. Vamos lá, pode passar mais um, vou até o 5. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Pode passar. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Deus perdoa. Com Ele há o perdão. Você não foi tão longe no pecado que a mão de Deus não possa te alcançar e trazer você de volta. Ninguém te ama tanto quanto Deus te ama. Deus quer ver você em paz, Deus quer ver você alegre, Deus quer ver você feliz, Deus quer te dar uma vida abençoada, uma vida plena, toda sorte de felicidade, toda sorte de bênçãos. Mas há pessoas que, infelizmente, por não terem o conhecimento da verdade de Deus, por não conhecerem verdadeiramente o Senhor Jesus, permitem de forma inconsciente que o diabo os atormente de dia e de noite com seus erros do passado. E passa anos assim. José não tinha qualquer intenção de se vingar dos seus irmãos. Ele não tinha qualquer intenção. Ele não era um sujeito rancoroso, vingativo. Ele os tratou bem desde o primeiro dia que eles pisaram ali. Na verdade, José estava cheio de saudade dos seus irmãos. Só que quando o pai morreu, esse cara falou, nosso pai morreu, ele não fez nada porque nosso pai era vivo. Agora ele vai vir com tudo para cima de nós. Mandaram o mensageiro, ó, vai lá, fala para ele nos perdoar. Nós fizemos maldade com ele. Depois eles mesmo foram, dizem, meus irmãos, vocês estão perdoados. Não foram vocês, foi Deus que me enviou. Deus enviou com um propósito. E José foi bem sucedido, prosperou, pôde ajudar a família dele, pôde ajudar o povo dele, pôde ajudar o povo do Egito. É isso que Deus quer. Agora, às vezes a pessoa fica aí, irmão, deixando o diabo enganar ela. O diabo está enganando você com um erro seu do passado. O diabo está enganando você com maldades que você fez no passado, das quais você já se arrependeu, pediu perdão para Deus, acertou a vida com Deus, e agora você não deve mais nada para ninguém. Levante a sua cabeça e ande de cabeça erguida. Quem é que está entendendo aqui? O pastor, levante a mão. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Bem forte para acordar, gente. Isso, bem forte. Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Fica de pé.